A mulher que recebeu a carta com a esperança de encontrar o seu grande amor. Mas o que ela não esperava é o que vamos descobrir até no final. Luz Maria segurava nas mãos uma carta que mudaria sua vida. Era simples, mas cheia de promessas, palavras doces de um homem que dizia sonhar com ela, mesmo sem tê-la visto. Um fazendeiro viúvo, solitário, que procurava uma mulher gentil e leal para partilhar a vida. Ele lhe escrevia com frequência. Falava da fazenda, do céu estrelado à noite, das colinas verdes ao redor da casa. Nas entrelinhas, deixava escapar uma paixão tímida, mas verdadeira. Movida por esperança e amor, Luz Maria decidiu abandonar tudo. Empacotou seus poucos pertences e partiu para a pequena cidade onde ele morava, com o coração palpitando por um recomeço. A viagem foi longa e cheia de dúvidas, mas Luz Maria não vacilou. Cada sacolejo da carruagem parecia empurrar seu destino para mais perto da felicidade. Ela imaginava como seria seu primeiro encontro. Talvez ele a esperasse com flores, ou sorrisse ao vê-la descer da diligência. Mas ao chegar, tudo desabou. Não havia flores. Não havia sorriso. Havia apenas desprezo nos olhos do homem que a chamara. O fazendeiro a olhou de cima a baixo com frieza. Seu olhar, antes carinhoso nas cartas, agora era duro como pedra. Você é gorda demais, ele disse, alto, para todos ouvirem. Eu esperava outra mulher. As pessoas ao redor a encararam. Algumas riram. Outras desviaram os olhos. Luz Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele não quis sequer oferecer abrigo por uma noite. Mandou-a embora como se fosse um incômodo. Como se o amor que prometera nunca tivesse existido. Sem família na cidade, sem amigos, e com poucos trocados no bolso, ela se viu sentada em um banco de praça, cercada pelo silêncio e pela humilhação. Mas Luz Maria não chorou. Ela se calou, respirou fundo e jurou que não deixaria aquela cidade sem provar seu valor. Nos dias que seguiram, ela vagou pelas ruas em busca de um trabalho, de um teto, de dignidade. Muitos a olhavam com pena, mas poucos estendiam a mão. Até que, numa manhã chuvosa, uma senhora idosa encontrou abrigada sob a marquise de uma mercearia. Tocada pelo olhar doce da jovem, ofereceu-lhe um canto no galpão da antiga fazenda dos Condes de Vilar. A propriedade estava decadente, dizem que depois da morte da condessa, o viúvo jamais foi o mesmo. Chegando à fazenda, Luz Maria se deparou com uma cena melancólica, jardins abandonados, janelas fechadas, o peso da tristeza pairando no ar. Lá dentro, vivia o Conde Esteban de Vilar, um homem silencioso, isolado e marcado por uma dor antiga. Ele a observou com desconfiança no início, mas permitiu que ela ficasse. Afinal, ninguém mais parecia querer aquele lugar, nem aquela moça. Com dedicação silenciosa, Luz Maria começou a cuidar da casa. Limpava, cozinhava, restaurava móveis esquecidos pelo tempo. Mesmo sem ter sido contratada oficialmente, ela fazia tudo com amor. Cada gesto seu parecia devolver um pouco de vida àquele lugar. O conde a via de longe, sempre em silêncio, até que um dia, ele reparou no aroma do pão fresco vindo da cozinha. Curioso, ele desceu até lá. Encontrou Luz Maria com as mãos cheias de farinha e os olhos brilhando ao ver o pão dourado saindo do forno. Ela o cumprimentou com timidez, mas sem servidão. Esteban ficou em silêncio por longos segundos, depois disse, faz tempo que essa casa não cheira tão bem. A partir daquele dia, ele começou a aparecer mais vezes, sempre na cozinha. Luz Maria era diferente. Não implorava por atenção, não tentava forçar simpatia. Ela simplesmente estava ali, presente, verdadeira. Esteban passou a observá-la nos pequenos detalhes. O modo como conversava com as flores, como cantava baixinho ao varrer a varanda. Uma manhã, ele a surpreendeu com uma pergunta que não fazia há anos. Você gosta de livros? Nas semanas seguintes, ela passou a ler para ele à noite, perto da lareira. Ele ouvia em silêncio, às vezes fechando os olhos, como se as palavras dela curassem algo antigo. Com o tempo,
Começaram a caminhar juntos pelos jardins. Esteban, antes sempre calado, agora contava histórias do passado. E Luz Maria ouvia tudo com paciência, sem julgamentos. Pela primeira vez, ele se sentia aceito. A cidade começou a notar a mudança no conde. Ele sorria mais. Voltou à igreja. Começou a recontratar funcionários para restaurar a fazenda. Alguns murmuravam, é por causa daquela moça gorda. Mas agora, diziam com respeito. Luz Maria não se importava com os comentários. Estava ocupada demais vivendo o que sempre sonhara, um lar. Certo dia, durante o almoço, Esteban deixou cair um talher. Ao abaixar-se, encontrou Luz Maria já se curvando também. Seus olhos se cruzaram, e ali houve um silêncio diferente. Você trouxe de volta o som da minha casa, ele disse. E da minha alma. Ela sorriu, sem saber o que responder. Mas sentiu que algo havia mudado. Na semana seguinte, Esteban chamou todos os empregados para uma reunião. Estavam no salão principal, onde por anos ninguém se reunirá. Ele anunciou, a partir de hoje, Luz Maria é a governanta oficial desta casa. Aplausos tímidos surgiram, mas o brilho no olhar dela disse tudo, era mais que um título. Era pertencimento. Os dias passaram, e os dois se tornaram inseparáveis. Ele começou a chamá-la para decisões importantes, pedir sua opinião, confiar nela. Num fim de tarde, ela lhe contou sobre a humilhação que sofrerá ao chegar. Esteban fechou os olhos. E pela primeira vez, chorou na frente dela. Se eu soubesse, disse o conde, com a voz embargada, teria ido te buscar com flores no dia em que você chegou. Luz Maria sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas um pedido de desculpas, era uma declaração do que ele agora sabia. Ela era o presente que o destino havia deixado em sua porta, mesmo que embrulhado na dor. Ela apertou a mão dele com carinho. Talvez, a dor tenha me guiado até o lugar certo, respondeu suavemente. Por um momento, ficaram em silêncio, ouvindo apenas o vento passando pelas janelas do casarão. Foi ali que ele lhe contou algo que guardava há anos. Que, após a morte da condessa, fechará o coração para qualquer nova chance de felicidade. Achava que seria traição amar novamente. Mas Luz Maria não havia invadido sua vida com promessas ou seduções. Ela apenas estava ali, inteira, sem exigir nada, apenas doando tudo o que era. E nesse gesto silencioso, ela o havia feito enxergar que amar de novo não era trair o passado. Era honrá-lo com a coragem de seguir. A notícia de que o conde estava apaixonado se espalhou rápido. Na cidade, os cochichos começaram. Alguns diziam que ele estava louco, outros que tinha se deixado enfeitiçar por piedade. Mas Esteban não ligava. Pela primeira vez em anos, ele se sentia vivo. Caminhava mais ereto, sorria com frequência, e olhava para Luz Maria como quem olha para o próprio lar. Ele começou a levá-la aos encontros sociais, aos jantares com os vizinhos ricos. E embora os olhares julgassem, ele sempre dizia, ela é o coração do meu lar. Alguns o apoiaram, emocionados pela mudança que viam nele. Outros se afastaram, incapazes de aceitar que uma mulher simples e fora dos padrões pudesse ocupar aquele espaço. Mas Luz Maria, com sua postura serena e sua alma firme, não se abalava. Estava acostumada com rejeições, mas agora tinha algo que ninguém podia tirar, o amor de verdade. Claro que o caminho não foi fácil. Chegaram cartas anônimas, dizendo que ela manchava o nome da família. Convidaram o conde para eventos sociais, mas exigiam que fosse sozinho. Esteban recusava um a um. Se ela não for bem-vinda, eu também não sou. E cada não que ele dava por ela, era um sim que ecoava dentro dela como afirmação de valor. Tentaram ainda convencê-lo de que aquilo era passageiro, que não era amor, mas carência. Disseram que ele precisava de uma mulher à altura da sua linhagem. Mas ele respondia com firmeza, não existe altura mais nobre que a de um coração que sabe amar. Luz Maria, ao seu lado,
segurava firme. Não por orgulho, mas porque agora sabia que não precisava provar nada a ninguém. O amor que construíram falava por si. Um domingo, Esteban tomou uma decisão: reabriria a antiga capela da fazenda, fechada desde o luto. Lá, onde antes só havia eco e saudade, haveria agora vozes, flores e uma nova promessa. A notícia de que o conde se casaria com Luz Maria percorreu as ruas como um raio. Curiosos, críticos e admiradores começaram a chegar. A pequena capela se encheu como nunca. Luz Maria caminhou lentamente pelo corredor, com um vestido simples de linho branco e uma flor no cabelo. Seus olhos estavam marejados, mas seu passo era firme. Esteban a esperava no altar com um olhar apaixonado, mais jovem, mais leve. Quando seus olhos se encontraram, nada mais existia, nem o passado, nem os julgamentos, nem a dor. Ali, sob o som dos sinos e dos aplausos sinceros, eles selaram o amor que nasceu do improvável, cresceu no silêncio e floresceu com dignidade. Na plateia, entre os convidados discretos, estava ele. O fazendeiro que a humilhou no primeiro dia. Sentado no último banco, com o chapéu entre as mãos e a cabeça baixa. Luz Maria o viu. Poderia tê-lo ignorado. Poderia ter olhado com desprezo. Mas fez o impensável, sorriu. Um sorriso sereno, que dizia: eu venci, e perdoo. Ele chorou. Baixou a cabeça. Talvez pela vergonha. Talvez pela consciência do que perdeu. Mas aquele gesto dela calou os últimos rumores. Porque todos viram ali o que de fato era grande nela, não o corpo, mas o coração. E enquanto os sinos continuavam tocando, muitos entenderam que estavam presenciando mais do que um casamento. Estavam diante de um renascimento. Na fazenda, a vida floresceu como nunca. A presença de Luz Maria trouxe calor humano, e até os criados passaram a rir mais alto. Ela transformou a biblioteca em um centro de encontros para mulheres da vila. Ali ensinava a ler, a escrever e a se reconhecerem como valiosas. Esteban a assistia com admiração. Nunca havia amado tanto alguém, e nunca havia sido tão amado. Os dois caminhavam juntos ao entardecer, mãos dadas, em silêncio. Não precisavam dizer nada. A vida agora falava por eles. E mesmo quem antes duvidava, agora reconhecia: aquele amor era real. E era revolucionário, simplesmente por existir. Mas nem todos estavam contentes. Um grupo de nobres, enciumados pela influência de Luz Maria, começou a espalhar boatos de que ela manipulava o conde. Foram além, tentaram convencer o tribunal local de que Esteban não estava em plena saúde mental. Queriam tirar dele a posse da fazenda. Quando ela soube, chorou em silêncio. Não por medo, mas por sentir, mais uma vez, o peso do preconceito. Esteban, porém, se levantou como nunca antes. Reuniu documentos, aliados, enfrentou cada acusação com firmeza e dignidade. Eles não têm medo de mim. Têm medo de ver um homem nobre amando uma mulher que não se curva ao padrão deles, ele disse em público, e foi aplaudido de pé. A vitória judicial foi só o começo. A história de Luz Maria chegou aos jornais da capital. Reportagens contavam sobre a mulher rejeitada que se tornou esposa do conde, símbolo de transformação social. Recebeu convites para palestras, entrevistas e até homenagens em outras cidades. Mas recusou todos. Não quero ser famosa. Só quero continuar sendo útil onde estou, dizia com humildade. Mas Esteban sabia, ela já havia se tornado um farol para muitas outras mulheres que se escondiam nas sombras da vergonha. Certa manhã, uma moça muito jovem bateu à porta da fazenda. Estava chorando, com uma mala nas mãos e um bebê nos braços. Disse que fora expulsa de casa por não ter o corpo que esperava. Estava com medo, perdida e sem esperança. Luz Maria a acolheu sem perguntas. Preparou um quarto, ofereceu sopa quente e ficou ao lado dela até que dormisse. Foi nesse momento que entendeu o que viveu, o que sofreu,
e o que construiu, agora servia para proteger outras. A fazenda passou a receber mais mulheres. Era como se, silenciosamente, virasse um abrigo não só de amor, mas de cura. O tempo passou, mas o amor entre Esteban e Luz Maria só crescia. Ele a presenteava com cartas escritas à mão, em papel antigo, com selos de cera. Elas guardava em uma caixa de madeira. Nas cartas, ele escrevia: se o mundo pudesse ver com meus olhos, saberia que você é a beleza mais rara que existe. Luz Maria, por sua vez, retribuía com gestos, um bordado, uma canção, um beijo no rosto antes do sol nascer. A rotina deles era simples, mas cada detalhe transbordava ternura. E o lar que construíram era feito de verdade. Quando o outono chegou, Esteban adoeceu. Era um homem forte, mas o tempo começava a cobrar. Ela ficou ao lado dele todos os dias. Cuidava, conversava, lia em voz alta, e contava histórias para fazê-lo sorrir. Ele dizia que não tinha medo. Se eu partir antes de você, morro em paz. Porque vivi tudo com você. Ela chorava escondido, porque não queria que ele visse sua dor. Mas também dizia: eu ainda não sei viver sem você. E assim, cada momento passou a ter gosto de eternidade. Certa noite, ele segurou sua mão e disse: quando eu me for, não se tranque no luto. Viva, por nós dois. Ela balançou a cabeça, incapaz de prometer algo que não sabia se conseguiria cumprir. Ele sorriu. Você vai encontrar uma forma. Porque seu coração é forte. Forte o suficiente para amar, perder e seguir. Na madrugada seguinte, Esteban se foi. Com um sorriso nos lábios e a mão entrelaçada à dela. O casarão silenciou. Mas o amor não morreu, ele apenas mudou de forma. O luto foi longo e profundo. Durante semanas, Luz Maria não saiu do quarto. Mas aos poucos, foi ouvindo os ecos do que ele lhe pediu. E entendeu que seu amor não precisava acabar ali. Voltou a cuidar das mulheres da vila. Reabriu os salões para eventos comunitários. Plantou um jardim onde enterraram Esteban, com rosas vermelhas e lírios brancos. E ali, todos os dias, lia em voz alta as cartas que ele escreveu. Como se ele ainda estivesse ouvindo. A fazenda virou um símbolo de resistência amorosa. Um local onde o impossível se tornou real. Mulheres de todo o país vinham conhecer a história de Luz Maria. Algumas buscavam inspiração. Outras, refúgio. Ela acolhia todas. Ouvia com paciência, aconselhava com sabedoria, e abraçava com alma. Um dia, uma jovem lhe perguntou: como a senhora conseguiu sobreviver ao desprezo e à dor? Ela respondeu: amando. Primeiro a mim mesma. Depois, o que a vida me deu de presente. Anos depois, a história de Luz Maria virou um livro. Escrito por uma das mulheres que ela havia ajudado. O título era simples: O Coração da Fazenda. E trazia, nas primeiras páginas, uma dedicatória. Para Luz Maria, que me ensinou que o amor verdadeiro não mede corpos, mas reconhece almas. O livro virou um best-seller. E com os lucros, construíram uma escola na vila, dedicada às meninas que queriam sonhar alto. Luz Maria foi à inauguração com seu vestido branco de linho e uma flor no cabelo. Como no dia em que tudo começou. Já idosa, com cabelos grisalhos e passos lentos, Luz Maria sentava-se todas as tardes em uma cadeira de balanço na varanda da fazenda. Ao seu redor, crianças corriam, mulheres sorriam, e histórias eram contadas sob a luz dourada do entardecer. Ela dizia que o amor que recebeu não terminou com a morte. Ele continuava, espalhado em cada gesto de carinho e esperança ao seu redor. E quando olhava para o céu, às vezes sussurrava: viu, Esteban? Eu vivi. Por nós dois. Porque o coração da fazenda nunca parou de bater. E o amor verdadeiro nunca deixou de existir.
E assim foi o final feliz da Luz Maria, que buscava o verdadeiro amor. A trajetória de Luz Maria é mais do que uma história de superação. É um testemunho poderoso sobre como o amor verdadeiro não se curva aos padrões sociais, não mede aparências, nem se deixa vencer pelo preconceito. Ela foi rejeitada por aquilo que os outros julgavam ser imperfeição, seu corpo. Mas foi justamente sua alma, sua força silenciosa, seu coração generoso que conquistou o homem mais improvável, um conde viúvo, solitário, marcado pela dor. O amor entre Esteban e Luz Maria nasceu da coragem, cresceu na resistência e floresceu em um lar onde o afeto era mais importante que as aparências. E mesmo após a morte dele, esse amor se expandiu, virou acolhimento, virou escola, virou jardim, virou legado. Luz Maria não apenas foi amada, ela se tornou uma semente de transformação por onde passou. Essa história nos lembra que a verdadeira beleza não está na forma, mas na essência. Que o amor real começa quando deixamos de julgar e começamos a enxergar. E que o maior ato de coragem é amar a si mesmo, mesmo quando o mundo tenta dizer que não somos dignos. Se essa história te emocionou de alguma forma, deixe o seu like, isso nos mostra que vale a pena continuar contando narrativas como essa. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história que toca o coração, inspira a alma e nos faz ver o mundo com outros olhos. E agora me conta aqui nos comentários, o que mais te tocou na história de Luz Maria? Você já viveu ou presenciou um amor assim, que venceu julgamentos e se tornou algo maior? Sua voz é importante. Vamos continuar essa conversa juntos.